Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a la clase de lengua española. Hoy es día 26 del 06, finalizando el mes de junio. Vamos a comenzar por el capítulo 9, página 65. Você vai reparar que tem dos partes ese video. La primera parte va a ser para explicar conjunciones e locuciones conjuntivas. E a segunda parte a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios, certo? Então vamos lá, vamos começar. Muito bem. Primeiro e principal, as conjunciones, elas são um conjunto de palavras que ajudam a unir uma frase ou unir palavras, tá? Para dar a elas sentidos. E aí nós temos vários tipos, né? Temos aquelas conjunciones coordenadas que unen, aquí dice así, que unen palabras u oraciones del mismo nivel sintáctico. Ejemplo, Juan y María son amigos. ¿Tá? Vemos que María, esa I, que es la Y, está uniendo Juan y María porque son amigos. Então, elas são coordenadas. Agora, conjunções subordinadas são aquelas que introduzem uma oração subordinada. Sé que no me quiere. Tá? ¿Por quê? Porque eu estou usando el que na função de pronome relativo para dar uma introdução a uma frase. Tá bom? Porque aqui eu posso falar, eu sei que não me quer porque... E aí começo a desenvolver o que eu estou falando, o que estou escrevendo, entendeu? Então, por isso que elas são subordinadas. Elas vão ajudar a introduzir tua ideia primeiro. O resto ajuda a unir as ideias da mesma frase que eu estou falando, tá? Então, eu preciso de conectores, de uma série de conjunções dentro dessa frase para que tudo tenha sentido, tá? E tudo se una, né? Então, vamos a começar com as conjunções coordenadas. Repare que conjunções coordenadas nós temos copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, ok? Então, copulativas, elas são formadas por as seguintes palavrinhas. Palavrinhas não, letras. Y, E e ni. Esse ni no sentido de não, de negativo, tá bom? Então, as copulativas, elas dão uma ideia de enumerações, aqui fala enumerações, tá? Exponer la conjunción copulativa entre los dos últimos, ¿tá? Cuando falamos de ideas. Ejemplo, la tarde fue lluviosa, fría y desapacible, tá? Desagradável, tá? Então, eu estou enumerando como foi essa tarde. Então, vou utilizar la Y. Lembrem bem que essa letrita, essa aqui, se chama Y, ok? Está todo en mayúsculo, certo? Tá bom? Aqui em cima eu coloquei assim. Existe uma norma na língua espanhola que fala o seguinte: cada vez que minhas palavras começam com HI mais ou I, eu não posso colocar Y, porque vai ter som e encontro de Is na pronúncia. Por exemplo, compra peras e higos. Se eu tirar isso aqui, por exemplo, e colocar I, vai ter encontro de Is na pronúncia. Repare, compra peras e higos. E a língua espanhola odeia esse encontro de Is na pronúncia. Então, é quando a gente muda de I, griega, para E. Tá bom? Repare embaixo. Hay una parroquia e iglesia. Iglesia está correto, tem que levar E, que é o mesmo E do português. É o mesmo E que vocês utilizam. A E, ela é uma conjunção copulativa na língua portuguesa. Só que em espanhol existem outras normas. Tu vai usar E do português em casos específicos.
se tua palavrinha começa com HI ou com I, tá bom? Aí nós temos ni, tá bom? Que esse ni añade um significado de negação, significaria e não, tá? Não estou ni bien ni mal, não estou e não estou bem, entendeu? No sentido de e não. Disjuntivas. Disjuntiva temos as palavrinhas. As palavras, estou com palavra, letrinhas, O e U. Eles vão dar ideia de significado, que é uma alternância, que a vezes vai poder ser uma exclusão ou explicação. Exemplos. Quiso vencer ou morir, alternância. O ha chegado ou não, exclusão, chegou ou não. Tá? Repare que essa O vem de ou. Sevilla o la capital de Andalucía, explicación. Estoy explicando como que es la capital de Andalucía, que se llama Sevilla. ¿Está bien? Y aquí aparece también la locución. Reparen que cuando son dos expresiones, dos conjunciones, se forma una locución. Por eso que él fala locución conjuntiva. O bien. ¿Está bien? Tiene valor disyuntivo. Estaban de fiesta o bien descansando. É como falar ou descansando. Aqui em cima eu coloquei assim, que nós temos também a letra U. Nós vamos a usar letra U com palavrinhas que comecem com HO ou com O. Exemplo, vamos a posada u hotel. Tu não pode falar o hotel, porque é encontro de os. Somos 7 u 8 personas. Então, como 8 começa com O, tu tem que colocar U. É só para isso que servem essas letrinhas, não tem outra função. É só para evitar encontro de pronúncias. Por isso que eu insisto, eles são usados em casos específicos. Aí nós temos as conjunções adversativas, tá? Aquelas que vão a contrapor uma ideia. Tá? Está escrito aqui ainda. Contraposição de duas orações ou palavras, tá? Que se unem. Tá? Então, eu vou contrapor ideias, simples. Aí temos pero, sino, mas e aunque. Lembrando que a palavra pero significa porém ou pode significar más del português. Ok? Vou deixar aqui. Vou tirar esse mais para cá. Tá? A palavra aunque, tá? Ele pode significar mesmo que, tá bom? E a palavrinha sino, tá escrito aqui em laranja, sino, pode ser senão ou exceto, tá bom? Por quê? Porque estou unindo, contrapondo duas orações, tá? Então, eu posso utilizar também essas palavras. Vamos ver os exemplos aqui, tá? Exemplo, no fue lejos, pero se cansó, mas, porém, cansó. Aunque, disculpe. Aunque solo debe considerarse adversativa cuando puede sustituirse por pero. Eso es importantísimo, gente. Importantíssimo, tá? Por quê? Porque você vai ver depois que a palavrinha aunque vai aparecer como uma conjunção concessiva. Ok? Então, só vou diminuir um pouco aqui, que estou vendo que está muito grande. Então, aunque, tá? Para poder utilizar aunque, tá? Lembra, você vai utilizar aunque únicamente, solo, únicamente, quando ela pode ser substituída por pero, ou seja, por mais ou por porém. Exemplo, es posible, aunque difícil. Es posible, pero difícil.
Está entendendo? Está significando pero aqui. Então, aqui cabe também pero. Então, nesse caso que está significando pero, está tranquilo. Si no, requiere que el primer elemento coordinado sea negativo, o sea, para poder utilizar si no, tiene que ser negativa mi frase, ¿tá? No vino el tío, no vino el tío, sino el sobrino. Não veio o tio, senão o sobrino. Ou pode ser ainda, exceto o sobrinho, tá? Aquí embaixo, voy a pular un poquito y voy para esas aquí que son súper importantes. Las locuciones, sin embargo y no obstante, también tienen valores adversativos. Lo ha intentado muchas veces, sin embargo, nunca lo ha conseguido. La palabra sin embargo y no obstante, eles significan entre tanto. Cuando nós temos questões em nossas provas perguntando se, sin embargo, pode ser traduzida ou não traduzida, sino substituída por uma palavra que signifique a mesma coisa sem prejudicar o significado, unicamente vai ser por no obstante, porque significa entretanto, ok? Agora, se a questão é, sin embargo, pode ser substituído por quais outros elementos adversativos. Aí ele vai poder ser substituído por aunque, ou por pero, ou por mas. Entendeu? Ele nunca vai poder ser substituído por si no, tá? Porque não esqueçam que para poder ser substituído por si no, a palavrinha primeira tem que ver com no. No vino. Então, por isso, si no ficaria de fora, tá? Então, quando falamos de significados, é só entre eles dois. Agora, quando falamos de elementos, aí sim já muda, pode ser mais opções. Aí temos as explicativas. Explicativas, elas obviamente ajudam a explicar o que você está perguntando, o que você está falando, tá? Então, aí nós temos o sea, es decir, y mejor dicho. Ou seja, desta maneira é dizer, tá? Melhor dito, né? Mas não esqueçam que, na verdade, aqui fica muito diferente com sua língua, tá? A não ser a expressão o sea. Daí nós temos, vou pular direto para a número 3, que são as conjunções e locuções subordinadas. Aqui você vai reparar que nós temos varios elementos. Então, nós temos que tenemos las consecutivas, que justamente expresan a consecuencia de alguna acción. Y ahí tenemos de tal modo que, de tal manera que, tanto que, tal que y tan que. Ellas son locuciones subordinadas porque ellas requieren obviamente de un pronombre relativo para ellas tener un nexo dentro de una frase. Eu não posso utilizar só uma letrinha, porque se só utilizo de, é uma preposição. Se só utilizo tal modo, está me faltando de e que. Tal modo não posso utilizar. Eu posso utilizar de tal modo. Por isso que elas são locuções. É todo junto, entendeu? Aí nós temos as que são causales, que vienen de uma causa. Ok, entonces nós temos pues, que significa pois, por qué, puesto que, supuesto que, já que. Tá? Então, expressões que também possuem que. Condicionales. Las condicionales requieren de una condición ante alguna circunstancia que você não sabe se vai ser incerta ou se é certeza. Tá? E aí ela comienza con el sí. Ahí tenemos pero, mas repare, es pero sí. Para ella poder ser una conjunción condicional, ele tem que ser pero sí. Nunca só o pero, porque unicamente pero sozinho, você já sabe que é adversativa. A condição que, tá? E aqui eu fiz uma ressalva importante,
porque esse si com ponto significa o C do português. Repare o exemplo aqui. Si tú lo dices, será verdad. Le avisaré si llego a tiempo. Repare que si eu coloco um si um acento, se transforma em sim de afirmação. Entendeu? Aí minha frase para de ser uma conjunção condicional. Primeiro que pierde sentido para a pessoa que está falando, se você coloca o acento. Aí temos as palavras e expressões que são finales, indica final de uma frase. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con objeto de qué? ¿Con vista a qué? ¿Tá bom? Aqui temos as concessivas, que são justamente indicar a dificuldade para você realizar uma ação. Você não vai conseguir fazer alguma coisa. Então, aí sim você vai utilizar aunque, que significaria embora, mesmo que, ainda que, tá? Por mais que, também. Exemplo, iré aunque llueva, tá? Indica que a dificuldade aqui é a chuva, mas você vai ir, mesmo com essa dificuldade. Aunque ahora no lo entiendas, luego lo comprenderás. Mesmo que você agora não me entenda, tá? Você não me entenda, logo você compreenderá, tá bom? Por isso que esse aunque você tem que ler várias vezes se você não tem certeza. Porque se ele não é adversativa, ele tem função de concessão. E para ser concessão tem que indicar alguma dificuldade de alguma ação. E aí temos de tempo, temporales, ok? Temos quando, antes que, después que, mientras que. A palavra mientras significa enquanto do português. Só que cuidado, porque enquanto de espanhol significa tão logo. Então, em espanhol nós também temos enquanto, só que não tem o mesmo significado. Enquanto estudio, chegou mi papá. O en cuanto estoy haciendo el video, como, comeré, né? Porque es tan logo. Entendeu? A palavra enquanto em espanhol tem que representar tão logo do português. Tá bom? Só mientras, que significa enquanto. El enfermo murió cuando ya amanecía. Temporal. Todo lo que sea cuando, tá? Siempre indica temporal. Trataré de llegar a mi casa antes de que comece a llover. Muito bem. Gente, olha só. Essa aqui é a primeira parte do vídeo. Repare que aqui fala parte 2 e, portanto, o segundo vídeo vai ser a resolução desses exercícios em aula. Tá bom? Vamos continuar assistindo? Beijos. Tchau, tchau.